Cristo carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E com seu amor eterno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disso provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Derramou teu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida no futuro, nele podemos alcançar. Nele podemos alcançar. Paz, amados. Louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Ótimo dia a todos, amados. Confesso que eu não estou muito gostoso para preparar alguma coisa, mas fiz uma oração antes. Se o Senhor quiser falar alguma coisa, a gente sabe que a gente não é digno, amados. Deus não precisa do homem para nada. Quem é o homem diante do Criador? Quem é o barro diante do olheiro? Amados, tem uma nuvem de irmãos que estão abandonando a fé. Uns já até abandonaram, mas nem percebem que abandonaram. E uns já até com as suas próprias palavras falam que já não conseguem mais levar a cruz de Cristo. E algumas pessoas até falam que não adianta mais insistir por elas. Elas mesmas estão alegando isso. Enquanto isso, a gente percebe grupos de WhatsApp, templos físicos, igrejas, levantadas. A liderança não corre atrás da ovelha perdida. Alguns alegam que não tem tempo, outros alegam que saiu do redil porque não faz parte dele.
Enfim, temos que entender que a igreja não é nossa, amados, a igreja é do Senhor. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas a queda, amados, quando o homem cai, ele só tem apenas um lugar para olhar, é para cima quando ele cai. Ou ele levanta sozinho, que é dificilmente, ou ele precisa de alguém para levantar. E todo levante vem do Senhor, amados. Correm atrás dessas ovelhas perdidas, amados. Faça o que tiver do alcance de vocês. O que tiver no alcance de vocês fazerem, vocês fazem. Porque a palavra ela é bem clara em relação àquele que conseguir levantar o outro. E aquele que não falar também, estando na sua capacidade de falar e não falar, Deus ele vai cobrar, tipo como falou com o profeta Ezequiel lá, se não falha memória, Ezequiel 33. Então assim, o que está no alcance de você fazer pela ovelha perdida, faça, amados. Que a função do homem é essa. Naquele grande dia, muita gente vai falar que pregou e fez sinais e maravilhas, mas nós somos servos inúteis, amados. Isso já era para fazer. O que resgata, amados, o homem é o amor. Todo o tempo de Gênesis e Apocalipse é santidade e amor, amados. Porém, a santidade não está no alcance do homem. Qual homem hoje pode falar, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? Até os discípulos, amados, que andou com Jesus não conseguiam fazer isso. Então é uma transparência, uma maturidade muito grande quando a pessoa fala, eu estou em processo de lapidação, estou em processo de crescimento à estatura verdadeiramente de Cristo, do que falar que é cristão, amados. Porque os mentirosos irão dar conta. Hoje tem muita ator, amados, tem muita atriz. A boca fala o que quer, amados, e o que não quer. Contudo, tudo que sai da língua, o povo dará conta. Jamais esqueça isso. Tudo que sair da sua boca, você dará conta. Se há arrependimento, arrependa-se. Vigie muito o que sai da sua boca. Vigia muito as reuniões que você faz. Para quando chegar naquela grande hora, você poder ficar de pé reto diante do Senhor sem medo, que eu acho bem impossível. Que até os soldados preparados e capacitados, quando chegaram diante do Senhor para levar preso, é você que é Jesus? Sim, todos caíram de joelho, amados. E olha que era soldado romano, treinado para combate, amados. E a palavra fala que Jesus não tinha formosura. Todos zombavam dele. Mas diante do nome do Senhor, amados, tudo tem que se render, amado. O nome de Jesus tem poder. Então vigiem o que sai da boca de vocês. Vigiem a reunião de vocês. Cuidado com a falta de palavra certa. Cuidado com a palavra maldita. O livro de Provérbios fala que a palavra certa na hora certa, amados, é como se fosse letra de ouro escrita em cima da prata, amados. O que ama repreende, o que repreende, repreende em sigilo. Fez lembrar uma vez que quando eu estava na sala de CFTV trabalhando, na sala do coração do shopping, onde tem todas as câmeras, e eu ficava ali. E eu olhava fixamente
Há várias câmeras. E os meus braços ficavam cruzados. E eu nem piscava o olho, amados. E o meu encarregado chegou na sala e falou: viu eu com os braços cruzados, porém atento. Tinha umas 3 pessoas comigo na sala. E ele me chamou em secreto. Fábio, preciso falar com o senhor. Eu, tudo bem. Entrei lá na outra sala. Cara, não deixa eu te pegar mais uma vez assim não. Eu fiquei meio... Gente, o que eu fiz? E eu na minha mente, no meu coração, na minha intuição, eu estava certo. Padrão FIFA trabalhando. Eu quero você de olhos atentos e procurando problema. Quero você com a mão no mouse. Quero que você jogue a câmera para a direita, para a esquerda. Não quero ver você mais com os braços cruzados. E eu fiquei meio triste, mas ao mesmo tempo orgulhoso, porque ele me chamou em secreto e mostrou o meu erro. Ele não chamou, ele não fez uma reunião, ele não falou mal de mim. Não sei se os irmãos conseguem entender. Toda ovelha que ela está errada, ou todo pecador que ele está desorientado fora da rota, ele precisa de uma liderança. Ele precisa de uma pessoa cheia de Espírito Santo e da palavra para conduzi-lo ao redil. Mas entendam algo, amados. Uma palavra que sai errada da sua boca, ela não consegue mais retornar para dentro, amados. Então por isso que no livro de Tiago fala para ficar quieto, para ficar calado. Se nós temos 2 ouvidos é para ouvir mais e falar menos. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amados, o Senhor ele precisa de gente para pregar a sua palavra. O Senhor ele precisa de gente para conduzi-lo às regiões celestes. Amados, entendam algo. Se vocês analisarem as pessoas que foram chamadas pelo Criador, a maioria delas falaram que não tinha entendimento, outros falavam que era pesado de línguas. O próprio João Batista, que era profeta, quando ele foi interrogado, ele falou que ele não era. Todas as pessoas se humilham, amados, para ser exaltadas. Mas está uma coisa meio estranha, amados. Eu não sei se é uma mistura de ego com eloquência. Porque a palavra, ela deixa o homem capacitado, amados, com autoridade. E querendo ou não, deixa o homem altivo. Só que há um segredo que o Senhor ele fala em relação à humilhação. Não é aqueles que são humilhados que são exaltados, meus amados. É os que se humilham que serão exaltados. É difícil cair na mente e na cabeça de algumas pessoas que o chamado para ser dirigente, pastor, liderança, presbítero, alguma coisa do tipo, amados, alguma coisa de cargo, é para sofrer pelas ovelhas. Vocês foram chamados como sacerdotes a levar chicotada e apresentar essas pessoas ao Senhor. Vocês que vão orar por essas pessoas. É vocês que vão zelar por essas pessoas. Mesmo vocês fazendo assim, haverá algumas rebeldes que não voltará ao redil. Mas, amados, a função
do homem, quando ele tem entendimento da palavra, é abrir mão da sua vida e cumprir o evangelho, que é espalhar a boa semente, amados. Não é nada mais diferente disso. Eu não posso falar mal do templo que está do meu lado se ele rouba. Eu tenho que falar a reta justiça. Eu não posso julgar conforme a aparência e nem falar mal do meu vizinho se ele está em pecado, amados. Eu não posso deixar de pregar a palavra para o meu vizinho porque ele bebe. Eu não posso deixar de levar um alimento para o meu vizinho porque ele bebe, ou porque ele usa droga, ou alguma coisa do tipo. Se vocês forem analisar a Escritura, Jesus ele fala para você orar por aqueles que vos perseguem e bendizer aqueles que maldizem. Só que nos dias de hoje, amados, tem que ter prudência no pensar, tem que ter prudência até no falar, porque a nossa cabeça guia o corpo, amados, e o nosso coração é perverso e enganoso. Uma coisa maldita, dita na hora errada, vocês podem jogar uma alma no abismo, amados. Tem pessoas que não policiam o que sai da sua boca, nem o que sai da sua mente para falar. Tem pessoas que caminham e andam igual a criança, amados. Quando a criança pensa aquela musiquinha, e abre a boca e canta a musiquinha que está na sua mente. Tem que ter prudência, amados. Toda reunião, amado, de templo religioso, ou toda reunião que é feita dentro de um ambiente, ou de alguma coisa online, acabou o tempo da reunião, acabou, amados. O que mais a gente vê, amados, é final de culto. É roda de escarnecedor, amados. A maledicência leva ao inferno. Amados, são muitas pessoas que estão mandando mensagem dizendo que não aguenta mais. E não é por conta dos de fora, amado, é por conta dos de dentro. Entendam algo, pecar, todos pecaram. Quão bom seria se todos vivessem em união, mas como, amados? A Bíblia fala que o Senhor ele é espírito. Se a pessoa não está em reunião em espírito, ela não está no Senhor, amados. A Bíblia fala que todos aqueles que fizerem uma reunião, tiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estará. Mas Deus ele é espírito, amados. Eu não posso fazer uma reunião para falar mal do pastor. Eu não posso fazer uma reunião para falar mal do meu vizinho. Eu não posso fazer uma reunião, não posso aproveitar o púlpito para me falar mal dos outros. Porque uma gravação exposta para toda a igreja, quem falou mal ficará exposto, amados. E o que essa pessoa vai falar? Ela vai tentar se defender? Não, amados. Então, amados, é necessário vigiar. O que sai da boca de vocês tem que ser palavras de prudência. O que sai da boca de vocês tem que ser guiado pelo Espírito. Se é que o Espírito Santo habita em vós. A prudência em falar que está em caminho, em processo de lapidação. Mas é uma imprudência falar que é cristão e não ser, amados. Muitas pessoas precipitadas falam, pelos frutos se conhece a árvore. Você já plantou alguma árvore? Você já analisou o caminho da árvore? O progresso da árvore? Tem árvore que dá fruto ruim, amados, fora do tempo. Só que tem árvore que está madura para dar frutos maduros. O que faz dar o fruto maduro, amado, é a raiz madura. E a raiz ela tem que estar vinculada em alguma coisa. Não sairá palavras santas da boca de vocês se a raiz de vocês estiver vinculada em uma terra ruim. O
cultivador, o dono da terra, o proprietário da terra, tem que sacudir, tem que mexer na terra, tratar a terra, para aquelas raízes ficar boas, aquela árvore crescer. Mas toda árvore que ela está em fase de crescimento, ela dá árvore ruim, mas ela dá fruto ruim. Qualquer árvore que vocês forem analisar, amados, vocês podem pegar um cacho de banana, um pé de melancia, um pé de laranja. É impossível vocês verem todas as frutas boas. É impossível. Eu estou falando de certeza porque eu faço plantio aqui na minha terra. E o problema da fruta podre, amados, é que ela corre o risco de contaminar as outras. Se ambas separadas, né, se ambas tiradas da árvore e colocadas dentro de um caixote. Então aquela fruta podre, contaminada, ela tem que sair dali, né? Então, amados, é necessário trabalhar na terra. É necessário o proprietário cultivar, mexer, colocar seus remedinhos. E a pessoa tem que permitir, amados, a própria terra. Porque nós somos terra, amados. Nós somos pó. Entenda isso, amados. A boa semente é o Evangelho. Só que para ter um crescimento sadio, a pessoa tem que morrer, amados. Não adianta ter uma boa eloquência, uma boa pregação, até citar várias palavras bonitas de efeito impactante, se no final da pregação, se no final do sermão, você não se mantém em espírito. Não adianta falar que é alguma coisa, se depois da pregação, se quando você volta para casa, você não está em espírito, amados. Porque a palavra fala, aquele que perseverar até o fim, como no livro de Mateus agora, que eu acabei de ler. E no livro de Apocalipse também fala, aquele que perseverar até o fim, amados. Amados, não tem ninguém santo, ninguém consegue se santificar 24 horas, amados. Isso é impossível aos homens. Por isso que é necessário você abrir mão da sua vida. Porque quando você abre mão da sua vida, você tem mais chance de ficar mais perto do Senhor. Mas a pessoa ela só é santa na cerimônia religiosa. A pessoa ela só é santa quando está dentro do templo, levantando as mãos, cantando louvores, entregando palavras. Então fica difícil, amados. Não convém falar nome, mas poxa, estava conversando com um rapazinho esses dias que ele falou que ele não dá mais. Ele não consegue mais viver em santidade. Não consegue mais ler uma palavra, os versículos, os capítulos não entram mais na mente. E ele discutiu com a liderança porque houve coisas lá no meio da liderança. E eu falei com ele, eu disse, varão, você quer que se levante, você quer que o mal se levante da onde? Do de fora? Porque os de fora estão quase abraçando o sujeito. Na verdade seja dita, amados. O ímpio ele dá e ele não faz questão. Ele tem os seus pecados, ele tem as suas falhas, mas Deus usa os ímpios. Deus usa até um cachorro para falar, amados, se ele quiser. Então não adianta você achar que pelo fato que você tem entendimento, que você está pregando a palavra, você pode julgar. Se você fosse julgar conforme as Escrituras, amém. Mas tudo tem que ser avaliado, amados. A Bíblia fala que uma pessoa infiltrada, um passarinho pode levar uma coisa ao seu patrão. Não fale mal do seu vizinho, não fale mal do seu patrão, não fale mal do seu irmão, que um passarinho pode levar até ele, amados. E aí, como é que faz uma hora dessa? Se a pessoa encurrala. Você não é cristão? Como é que você está no Salmo 1, na roda do escarnecedor, falando mal do irmão?
Você não é cristão? Como é que você tem ódio no coração? Você está se irritando assim? Sendo que já leu várias vezes Gálatas capítulo 5, os dons do Espírito. É uma coisa que já está enfadada, amados. Já vim de várias igrejas, vários templos religiosos, que a história ela sempre se repete, amados. Vocês querem trabalhar o que com gente santa? Vocês não procuram um convento. Não fica dentro da igreja católica. Se o Senhor te deu uma missão para você se envolver nos meios dos pecadores, para você falar da palavra e ser exemplo, por que não está fazendo o ID? Por que não está sendo exemplo? E se pecar, Jesus é o sacerdote. Quem zela ao lado do Criador é Jesus, não é você. Quem intercede pelos santos é Jesus diante do Pai, não é você. Tira essa maquiagem santa que você não é santo. Estamos em processo de libertação, amados. Estamos em processo de santificação. Amados, quando a gente entra em tempo religioso e vê algumas pessoas falar, nossa, ou você fica irritado ou dá ânsia de vômito. Porque não tem aquela coisa, aquele chororô mais. Vamos fazer uma reunião? Vamos se humilhar aos pés do Senhor? Não tem, acabou isso, amados. A reunião é para falar mal do pastor, é para falar mal do vizinho, é para falar mal da missionária, é para falar mal do presbítero, é para falar mal do homem que está em pecado, para falar mal da mulher que entrou com decote, com salto alto. E olha que tem reunião, amados, fechada, hein, para isso, hein. E como nada fica em oculto e escondido, o Senhor infinitamente misericordioso, Ele mostra, amados. Então você se decepciona. Amados, tenham compaixão do seu próximo. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, amados. Tem que ter maturidade para pensar e maturidade para falar. 1 Coríntios fala um pouco mais ou menos em relação a isso, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu falava coisas de menino. Eu sentia, vivia como menino, corria como menino. Mas hoje eu cheguei a ser homem. Amado, ser repreendido por uma pessoa com pouco entendimento ou menor do que você, ou menos vivido com você, é vergonha, amados. E tem gente que não aceita a repreensão, amados. A Bíblia fala que há sabedoria no homem quando ele aceita a repreensão, amados. Quando o homem ele repreende a outra pessoa com sabedoria, a Bíblia fala que possivelmente ele pode ganhar até uma alma, amados. E verdadeiramente ele vai ser galardoado por isso aí. Possivelmente aqui e na outra vida. Até um copo d'água, amados. Mas a gente tem que vigiar para não ser pedra de tropeço. Jesus, ele é a rocha, amados. A rocha para quem quer montar a sua igreja em cima dela. Mas Jesus também é uma rocha que pode servir de pedra de tropeço para aqueles que se escandalizam, amados. Há uma nuvem de testemunha, amados. Observando, anjos observando, demônios observando, pessoas observando, membros observando. E não se enganem, Satanás ele irá pôr pessoas infiltradas para servir, para levar o passarinho, ó, leve e traz. Fulano falou isso. Vigiem, amados. Vigia em nome de Jesus. O perdão, amados, ele só é lançado quando a pessoa está crucificada. O perdão, ele será lançado
Aquele que muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. Amados, será quase impossível a pessoa falar diante do Senhor naquele grande dia: cumpri teus mandamentos, eu não pequei e sou digno de ser chamado seu filho. Isso é impossível, amados. Senão o papel de Jesus seria inútil. Se Jesus, ele vendo que somos falhos, miseráveis e pecadores e errantes, e ele se responsabilizou por nós, temos que ser gratos, amados. E o amor é um mandamento. É mandamento. Essas ovelhas que estão sendo desgarradas, elas estão sendo desgarradas por conta da liderança. Não é por conta do pecado. Porque todos pecaram, amados. Estou passando a mão no pecado? Jamais, amados. O pecado levará o homem ao inferno. O Senhor, ele é Espírito. Todos aqueles que querem andar diante do Senhor, têm que andar em Espírito, amados. Mas hoje em dia é uma hipocrisia. As pessoas estão falando que é, sendo que não é, amados. Elas não querem se auto-examinar. Comparem a sua vida com as Escrituras. Vê se você tem uma mente santa. Vê se você é um homem que se policia, que se separa, que se isola, que ora, que faz jejum. Você não faz isso, amados. E se fizer, você vai falar para ser elogiado e visto. Quantos não estão se vestindo bem, amados? Querem andar separado para dizer que é alguma coisa, amados? Há uma nuvem de gente que faz isso, amados. Não somos nada, amados, somos pó. Se o Senhor te chamar e te escolher para alguma coisa, é pela misericórdia. Enquanto há profeta, há misericórdia, amados. Enquanto há missionários, enquanto há evangelista, há misericórdia. Mas quando Deus tira isso, a sua ira cai em cima do varão. Enquanto tem gente para falar, para pregar, há misericórdia. Mas o povo não quer misericórdia, o povo quer a ira. A Bíblia fala, amado, todos aqueles que é sempre chamado, que é sempre falado, e ele não se coloca no prumo, amado, ele vai ser quebrantado, sem que haja cura. Uma vez que ele é sempre repreendido, ele não aceita a repreensão, amados. O arrependimento, amados, ele vem do Senhor. O querer e o efetuar, ele vem do Senhor, amados. Quem vai abrir a mente é o Senhor. Quem vai conduzi-lo até as regiões celestes é o Senhor, amados. Todos terão que comparecer diante do Senhor, amados. Não acha você que pelo fato de você achar que você está em pé, que você está salvo. Você não está salvo. Não permita que seu ego te leve até a esse falso entendimento. Não permita que o seu coração te engane, que Satanás plante isso na sua mente, que você é alguma coisa. Para estar aos pés do Senhor tem que ter humilhação. E não se preocupe, você pecará. Ainda que não seja no ato, mas pecará com a língua, pecará em pensamentos, pecará em reuniões, em maledicências. Não se preocupe que você pecará. Então é necessário se manter humilhado diante do Senhor todo o tempo. Jó, na sua sabedoria, ele amava os seus filhos. E quando seus filhos faziam reuniões e davam festividade, ele pensava: possivelmente meus filhos falharam. Vou fazer um sacrifício ao Senhor. Quando Noé desceu da arca, amados, a primeira coisa que ele fez foi um altar, foi um sacrifício ao Senhor. Creio que ele já estava impaciente no meio daqueles animais com cheiro de fezes. Mas quem é do Senhor, amados, vai se voltar para o Senhor. E se aquele que está perdido
não conseguir voltar, foi porque ele não quis voltar, ou porque ninguém foi buscá-lo, ninguém falou da palavra, ninguém largou 99 para buscar a ovelha perdida, ou ele não tem um chamado, ele não é um escolhido. Porque de equivocado, amados, é muitos. Sabe aquela pessoa que não sabe orar, amados? Aquela pessoa que não sabe nem ler? Possivelmente é ela que estará lá, diante do Cordeiro. Só pelo fato dela entender que não pode pecar, que o seu corpo é templo. Mas tenham medo, amados, quando vocês entendam demais e vocês esquecem de humilhar o seu espírito, porque a carne ela já é altiva, amados. Os olhos do homem ele já é altivo. Tem orações e pregações, amados, que até são altivas, a pessoa que não percebe, porque seu ego não deixa. Se Deus quiser mostrar algo para a pessoa, tem que ser com enfermidade, tem que ser com mão pesada, ou tem que ser repreendido por alguém. Mas aí tá, a pessoa fala que a Bíblia fala que possivelmente ela não aceitará a repreensão, porque ela tem entendimento da palavra, ela vive na eloquência da letra, ela descobriu o que está por trás das palavras. Não assim não viviam os fariseus, amados? Assim não viviam os sacerdotes que pecaram diante do Senhor? Assim não vivia eles, assim não vivia Nicodemos, que tinha entendimento da palavra e sempre com o espírito altivo? É os pobres de espírito, amados, que deles é o reino dos céus. Não é para você andar com o pecador e fazer as coisas que o pecador faz. É para você ser espelho. Ele tem que olhar para a sua vida e ver a imagem de Cristo. Mas quem pode falar hoje, amado? Somos a última geração, amado. Romanos capítulo 8, versículo 27. É aquele que examina o coração e sabe qual é a intenção do Espírito. Amados, todo aquele que é santo se santifica. Há uma diferença em você achar que você está em processo, e você falar besteira, amados. Possivelmente naquele grande dia o Senhor vai botar você para beijar os pés dos santos, como o Senhor fala. Que a maioria não é santa, amados, é sinagoga de Satanás. Hebreus capítulo 2, amados, versículo 11. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. O que se santifica, como os que já são santificados, amados. Por cuja causa não se envergonha de lhe ser chamado irmãos. Todos que se santificam cumprem a palavra. Todos aqueles que estão se santificados, ou os santos que já estão prontos, preparados, eles não têm vergonha, amados. É como Paulo falou, ele não se envergonha do evangelho. Ele não sente vergonha. Mas tem muita gente que não conhece nem a palavra, mas não conhece nem um terço do pouco do que você sabe. E não sabe para onde ir, amados. É só isso. É um tonto no meio do tiroteio. Mas se você é luz e se acha capacitado a guiá-los, por que não faz?
Por que você fica tirando pedra de longe, jogando dardos igual um demônio? A verdade seja dita. Tá de longe jogando dardo igual um demônio. Como é que a pessoa vai se santificar, amados? Como é que aquela pessoa vai andar na reta comunhão? Se o pastor, se o presbítero, o líder, ou seja lá o que for, não tem direção, amados. Se o pecador ele abre as escrituras e não entende, ele vai buscar entendimento de onde? Ele vai ler conforme o seu coração e o seu entendimento. Mas o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, amados. Mas todo aquele que se humilha diante do Senhor, o Senhor acha graça. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, amados. Há muita gente equivocada, amados, que é e não é. É sábio, amados, é prudente ser humilhado e humilhante, espírito baixo, jogado ao pó. Isso é chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu não tenho entendimento, me ensina a orar. Senhor, eu não sei ler, não sei nem orar. Às vezes pessoas me pedem para orar, eu não sei orar. Porque você falar coisas equivocadas, amados. Fazer orações com força bruta. Todas as pessoas estão te vendo, amados. E todas as pessoas estão ou te observando. Há pessoas que falam aqui, amado, do lado de fora. Eu só observo, não falo nada. Há uma nuvem de testemunhas, amados. Estava na frente do shopping pregando pela misericórdia do Senhor. Nem gosto de falar essas coisas. Mandaram mensagem para mim esses dias. É isso aí, varão. Fica na fé. Vi você lá falando do amor de Deus na frente do shopping. Aí o primeiro pensamento que vem na minha cabeça: Deus me livre e guarde, você está fazendo uma coisa errada. Tá todo mundo olhando, amados. Não pensa você que os demônios não estão olhando, não, que ele vai dar um jeito. Olha lá, leve trás, olha lá, falando mal de você, olha lá. Demônio ele vai, amado. Demônio ele bota pessoas infiltradas. O demônio ele é astuto, amados. Pegaram Daniel, uma armadilha perfeita, porque ele orava. A única coisa que ele não deixava de fazer, e as pessoas falavam: não tem como pegar ele. Ele é reto, ele é temente. Temos que pegar ele, né? E foi um plano perfeito, amado. Só não caiu, só não morreu porque o Senhor não permitiu. E achas tu que é reto diante do Senhor? Não é, amados. Não é, amados. Não é. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus. Não estigais o Espírito. Não despreza as profecias. Examina tudo. É tudo, é para examinar tudo. Foge da aparência do mal. Versículo 22, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, amados. Foge, é para correr da aparência do mal, amado. Corre do adultério, corre da fornicação, da mentira, corre do ego, corre da fofoca, corre da maledicência, corre do espírito altivo. Versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo. Corre do que está no seu coração, do que está na sua mente, das reuniões de fofoca, da maledicência. Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível. Amém, amados? Louvado seja Deus. A Ele a honra, a Ele a glória.
Não somos nada, amados, somos pó. Teremos que comparecer diante do Criador a julgamento. Esse julgamento começa de dentro. O que será dos de fora, amados? O que será dos de fora? Todas as pessoas que estão sendo afastadas dos templos religiosos e do ciclo e do vínculo dos irmãos, é porque está vindo de dentro a separação. Temos que ser prudentes no falar, amados. Quem não é de Cristo abandonará Ele, amados. Quem não é do Senhor se afastará dos caminhos do Senhor. Mas se o Senhor quiser trazê-lo de volta, o Senhor não tem capacidade para fazer isso? Usando você ou não? Então insista, amado, na ovelha perdida. Vocês que são líderes do WhatsApp, vocês que são pastores, vocês que têm cargo dentro dos templos religiosos, verdadeiramente vocês querem ser sacerdote dos últimos dias? Eu acho que não, amados. Então não fiquem equivocados. Não seja como aquela mãe que chegou diante de Jesus: coloque meu filho um na sua direita e um na sua esquerda. Seus filhos têm a capacidade de tomar o cálice, beber o cálice que eu vou beber? Prestem bem atenção, amados, no que vocês estão falando. Examinem a si mesmo com as Escrituras. Se tem conserto, se conserta. Se é para se retirar para orar, se retira para orar. Sai de cena. Se abasteça em espírito, para você permanecer e pregar e falar em espírito. Cuidado com o que sai da sua língua e com o que sai da sua boca. Se uma alma se escandalizar por conta de você, você vai ser pedra de tropeço. Você não vai ser guia, você não vai ser luz. Amados, no inferno há mais pessoas com entendimento da palavra do que no céu. No céu é o lugar de pecadores arrependidos. Ninguém será lançado no inferno por conta do pecado. Todos pecaram. A pessoa será lançada no inferno por ela não se arrepender ou não aceitar o perdão de Cristo. Porque o inferno é para o demônio e seus anjos. A quem você obedece? A quem você é escravo? De Deus ou do pecado para a morte? A Bíblia não fala, amados, que os fariseus pecaram. Eles só tinham espírito altivo e eram hipócritas. Mas a Bíblia não fala que os fariseus estavam em adultério ou violaram tal mandamento. Falam que eles violaram o amor, a misericórdia, que é aquilo que o Senhor colocou na frente, amados. Meu Deus, em nome de Jesus, entenda isso. Vocês podem descer a sepultura estudando a Bíblia, saber onde está capítulo e versículo e não entender o que o Senhor quer, amados. O Senhor quer misericórdia, amados. E o Senhor quer amor. Abaixo disso, cumpre os mandamentos para dizer que vocês amam a Deus. Porque pregar a palavra é mandamento. Amar ao Senhor e amar ao próximo é mandamento. Não dá para você pregar um sermão e falar mal do sermão depois. Ainda que ele esteja em falha, em pecado, amados.
Por que você não desce o joelho e clama o Senhor? Se oferecem como sacerdote por a vida do seu irmão. Porque o Senhor só vai ouvir a oração do justo, amados, em prol do pecador. Porque o pecador o Senhor não olha, amados. O Senhor não olha, o Senhor não ouve a oração do pecador. O Senhor precisa de você. Mas como se o Senhor ele vai te dar ouvido se você não está na reta justiça? Pode falar, pode pregar, pode oferecer seu corpo em sacrifício vivo, pegar o seu dinheiro e distribuir aos pobres. Se você não cumprir o mandamento, amados, que é o amor. Todos falaram mal de Jesus. Anda no meio de publicanos e pecadores, come com pecadores, anda com pecadores. Tudo se repete, amados. Tudo se repete. Amém, amados. Até aqui o Senhor me deu. Louvado seja Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Louvado seja Deus.